Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos para mais uma semana de aula. Ensino religioso entrando no ar. Galera, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Na última aula, nós estamos discutindo o tema conselhos. Na última aula, eu trouxe para vocês, a gente discutiu um pouco sobre uma passagem da Bíblia que se chama a busca pela sabedoria. Na verdade, não é uma passagem específica, são alguns pontos, alguns fragmentos ali que pegam o período da monarquia de Israel, o período do rei Davi, o rei Salomão e o seu filho Jeroboão. O que a história que eu trouxe para vocês mostra, né, basicamente, né, que por mais inteligente que a gente seja, por mais maior cargo que a gente tenha, em determinado momento a gente tem que buscar um conselho, buscar ajuda. E que esse conselho seja por pessoas sábias, né? Não por qualquer um, mas pessoas que tenham realmente algo a nos oferecer. E muitas vezes esse algo a nos oferecer, muitas vezes esse conselho que essa pessoa vai nos dar, ela vai nos desagradar. Talvez a gente vai escutar alguma coisa, um conselho, vou pegar o exemplo dos nossos pais. Talvez os nossos pais dêem um conselho pra gente, que naquele momento ele vai nos desagradar. Só que é um conselho que lá na frente vai ter um efeito positivo. Vamos pensar, filho, você tem que estudar mais. Porque se você não estudar mais, você vai ter um futuro prejudicado, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Talvez naquele momento, não estou afim de estudar, eu quero ficar jogando. Quero ficar jogando Free Fire. Então, assim, fica bravo, emburrado. Só que é um conselho. E o conselho de uma pessoa sábia. Então, desculpa, pessoal. Então, gente, aquele relato que eu trouxe para vocês vai nessa direção. O rei Davi, o rei Salomão e o seu filho Jeroboão, eles precisaram ir buscar conselhos, precisaram buscar conselho de alguém, né? O que mostra o rei Jeroboão, filho do rei Salomão? Ele até foi buscar um conselho, só que ele buscou um conselho por pessoas erradas, pessoas que não eram sábias. E aquelas pessoas orientaram ele a determinadas ações que concretizaram na divisão do reino de Israel mesmo, entre norte e sul. Não discuti com vocês isso, senão ia alongar muito tempo, tá? Mas é isso. Aí eu, nessa direção, fiz uma pergunta para vocês, que eu gostei muito da resposta de muitos de vocês. Sabedoria é a mesma coisa que inteligência? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, ela pode se complementar, mas não é. Eu vou dar um exemplo para vocês porque não é. Existem pessoas muito inteligentes, que sabem muita coisa das áreas do conhecimento, química, física, matemática, língua portuguesa, enfim. Só que as suas ações não são direcionadas para o próximo. Ou seja, é uma pessoa sábia, ela pode ser uma pessoa inteligente, mas a sua inteligência ela é canalizada para o bem, para o próximo, para o bem comum. Em contrapartida, tem pessoas que são tem pessoas que não têm uma instrução nenhuma numa escola, num fundamental ou um curso universitário, mas são pessoas extremamente sábias, ou seja, sabem de tudo do mundo, sabe como tratar as pessoas, sabe se relacionar com o próximo, principalmente as pessoas mais velhas. Pensa se vocês têm algum exemplo na família de vocês, de pessoas mais velhas que não teve a oportunidade de entrar numa escola, mas são pessoas extremamente inteligentes. Na minha família eu tenho exemplo. Meu avô, ele não tem sequer o quinto ano. Eu acho que meu avô, na verdade, ele nunca entrou na escola. Sabe escrever o nome dele. Só que uma pessoa extremamente sábia, uma pessoa extremamente inteligente. Inteligente no sentido, né? Inteligente no sentido das relações humanas, tá? Então é isso que aquela passagem que nos quis dizer, tá? Gente, na aula de hoje, a gente vai continuar discutindo o tema conselho, mas a gente vai discutir conselheiros. Então a aula vai estar dividida em dois momentos, tá? Nesse primeiro momento, eu vou apresentar o personagem de uma pessoa, né? E num segundo momento, numa segunda aula, que está dentro desse vídeo, que está num segundo momento da aula, eu vou apresentar uma outra pessoa. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente iniciar, eu quero perguntar para vocês o que vocês sabem sobre sátira. O que é uma sátira? Eu acho que vocês já trabalharam em algum momento no colégio.
né, numa elaboração de redação ou na própria língua como instrumento de linguagem na língua portuguesa, né? A sátira, vou dar um tempinho para vocês, dá uma pausa aí. 1, 2, 3. O que é uma sátira? De forma bem resumida, a gente pode colocar a sátira como a utilização, um instrumento de comunicação utilizando a ironia, né? Ironizar determinadas situações. Isso seria basicamente uma sátira. Já escutaram falar de humor inteligente? Nossa, existe agora o humor inteligente. O que é o humor inteligente? Figuras, artistas fazem uma sátira de determinadas situações para determinadas pessoas. A sátira não é você humilhar uma pessoa, você utilizar de um preconceito para fazer o outro dar risada. Não é isso que a sátira utiliza. Quando fala em humor inteligente, a sátira é determinadas situações. É muito empregada, principalmente, aos políticos, aos poderosos. Eles pegam determinadas situações e fazem uma ironia de uma fala ou de uma situações. De uma situação. Pensa aí no exemplo. Com certeza, nesse momento, esse momento está muito rico de sátira. Com certeza vocês já se depararam com alguma figurinha, tirinha ou com algum vídeo fazendo alguma sátira a determinada pessoa, tá? Independente qual. Lembrando, a sátira é muito vinculada a um humor inteligente, tá? É uma ironia, tá bom? Por que da sátira? A gente hoje vai discutir cristãos na história, a figura de Erasmo de Roterdã, um conselheiro em tempos de transição. Quem que era Erasmo de Roterdã, gente? Erasmo de Roterdã, ele tem esse nome porque ele nasceu na cidade de Roterdã, na Holanda. Não é o sobrenome dele. As pessoas carregavam como sobrenome a cidade de origem. Então ele nasceu entre 1469 e viveu entre 1469 e 1536, né? Apesar de ter nascido na Holanda, ele era um peregrino europeu, então ele viveu por diversos países, mas ele ficou muito tempo mesmo na Inglaterra. Inclusive ministrou disciplina na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ele é conhecido hoje como príncipe dos humanistas. Por que príncipe dos humanistas? Porque ele era um humanista. O que era um humanista? Né? Eu acredito que vocês já discutiram em algum momento Renascimento. Renascimento tem algo de humanismo? Pensem aí. Sim, né, gente? Porque tem algo, né? Lembre-se que um renascentista, o período renascentista, e inclusive esse momento onde ele viveu, né? Ele colocava a figura do homem como personagem, como elemento central, né? O antropocentrismo, colocar o homem como elemento central na vida, né? Não excluir Deus, mas é colocar o homem como dono do seu tempo, como aquele que pode promover mudanças. Então, o Erasmo de Roterdã, ele era um humanista. Por quê? Porque ele colocava o homem, né, como protagonista do seu tempo, como aquele que iria promover, unicamente responsável por promover as transformações do mundo de maneira positiva. Eu me considero um humanista. Eu sou um humanista, por quê? Eu acredito na melhora do mundo através do homem. Tá? Eu acho que nós temos o poder de transformar. Eu não acho que o homem é um animal ruim. Eu acho que nós somos bons. O que cabe a nós, o que a gente tem que ter, né, é trabalhar alguns aspectos sobre o comportamento, sobre a nossa ética, né? Não é um processo fácil, mas por isso que nós estamos aqui no colégio, né? Então, além de ser um homem renascentista, ele era um renascentista cristão e um humanista cristão. O que é um humanista cristão? Ele acreditava no homem, ele não acreditava na defesa do homem, né? Principalmente, né, como um grande transformador do mundo, só que ele enfatizava o papel do livre-arbítrio. Lembra que a gente discutiu em diversas aulas? O que é o livre-arbítrio, né? É a liberdade com uma consciência, a gente pode colocar dessa forma. O homem ser livre com consciência, ou seja, eu tenho a minha liberdade, mas ao mesmo tempo eu não excluo o próximo. Eu tenho a minha liberdade, mas eu penso na coletividade, no bem comum, né? Então esse que é o livre-arbítrio. Lembra-se que quando a gente trabalhou, falamos sobre a figura de Santo Agostinho, que traz muito forte a ideia de livre-arbítrio, cidade de Deus,
cidade dos homens. Lembra quando a gente discutiu isso? Com a ideia de livre-arbítrio. Pessoal, para os humanistas cristãos, lendo aqui um pouco, eu já falei para vocês, era necessário reaviver a espiritualidade cristã. E nesse sentido, eles deram conselho para as pessoas que desejavam uma aproximação maior da igreja com seus valores iniciais. Então, o que o Erasmo de Roterdã falava? Olha, gente, é o seguinte, né? É preciso que a gente retome as nossas bases essenciais, originais. E ele falava para a igreja, olha a igreja católica, olha a Papa, olha a Padres, é necessário que a gente volte à nossa origem, que a gente realmente olhe realmente o que é importante, aos nossos valores iniciais. Que valores que é universais iniciais? Princípio da ética, do amor, da doação, né, que é a caridade. Que mais que a gente pode colocar? A própria fraternidade, a compaixão com o próximo, os valores colocados ali na Bíblia mesmo, que Jesus Cristo, a sua passagem de Cristo pela Terra. Jesus Cristo aqui na Terra, o que ele fez? Ele fez o simples, gente. Se a gente for ver a passagem, todas as parábolas, as ações de Cristo aqui na Terra, de Jesus Cristo, ele fez o simples. Então, Erasmo, ele falava assim, olha igreja, olha cristãos, é preciso que a gente retome realmente para o que é importante, para o que é essencial, tá? Vamos voltar para o simples. Esses são os valores universais importantes. Vamos pensar na nossa realidade, né, gente? O que realmente é essencial? Lembre-se do Pequeno Príncipe. O invisível, como que é? O essencial é invisível aos olhos do homem, é isso? Lembre-se daquela passagem. Como verdadeiro humanista, ele queria conduzir o mundo de volta ao verdadeiro cristianismo e às suas bases. É um pouco que eu falei para vocês. Então, conciliando as escrituras e as práticas. Então, viver realmente o que está escrito ali na Bíblia. Fazer o bem ao próximo, fazer o ato da caridade, da compaixão, do perdão, né? Parece ser muito simples. É simples no ato de falar, mas no dia a dia a gente sabe o quanto é difícil, né, gente? E por que eu fiz aquela pergunta para vocês sobre a sátira? Onde que entra a sátira? O Erasmo de Roterdã, ele utilizava todas as suas orientações, a sua crítica e os seus conselhos através da sátira. E a sua principal obra se chama O Elogio da Loucura. Em Elogio da Loucura, esse livro, pessoal, posso deixar o link para vocês, ele é de fácil acesso porque ele é domínio público, é um livro bem curtinho, curtinho mesmo, e ele é muito fácil de ser lido, por incrível que pareça. É um livro do século XV, 14, 15, não me lembro agora o ano específico, de qual década, de qual século que ele se encaixa, mas, porque o Erasmo ele viveu a passagem dos 2 séculos, né? Mas a obra é de fácil leitura, não é difícil não. Tá? Eu posso deixar o link para vocês, e domínio público, ou seja, ele está livre para todos na internet que desejam ler. Tá? Então, o que ele utilizava? O que o Erasmo utilizava para fazer as suas críticas e, ao mesmo tempo, os seus conselhos? Ele utilizava do instrumento da sátira. Né? No seu livro, ele utilizava um modelo invertido chamado. Qual que era o modelo invertido? Ele criou um personagem, a personagem se chamava Loucura. E essa personagem Loucura, ela elogiava as atitudes insensatas da época com veemência. Então, essa personagem que se chamava Loucura, ela elogiava todas as ações que os poderosos, que o governante e propriamente a igreja tomava no momento, utilizando como instrumento de linguagem a sátira. Tá? Ó, um trecho para vocês. Notai de passagem o privilégio que têm os bobos de poder falar com toda sinceridade e franqueza. Haverá coisas mais louvável do que a verdade? Olha a ironia nessa frase. Notai de passagem o privilégio, então, o privilégio que tem os bobos. Quem que seriam esses bobos? Os poderosos, de poder falar com toda sinceridade e franqueza. Será que eles estão sendo sinceros e francos mesmo? Ou a ironia, haverá coisas mais louvável do que a verdade? Ele está ironizando essa verdade louvável, né? Então esse é apenas
um trecho do livro do Elogio da Loucura. Pois bem, pessoal, para quem eram direcionados? Conforme eu coloquei para vocês, aos poderosos da época. Quem eram os poderosos? Os grandes banqueiros. Lembra que ele viveu no período renascentista, então existia já os banqueiros na Itália, né? Os religiosos também, ele fazia uma crítica muito forte propriamente à igreja, muito forte mesmo, e aos intelectuais. Quem são intelectuais, pessoal? Os pensadores, os criadores de opinião, aquelas pessoas que são os criadores de opinião. Eram os intelectuais da época. A igreja era um intelectual da época também. A igreja criava formas de se pensar, né? Então ele fazia sua crítica, também era direcionada aos poderosos da igreja. E onde que a sua crítica era direcionada? Ao modo como viviam. Ele falava assim, precisa a gente desapegar das coisas materiais, né? O senhor errou aqui a fala. Preciso desapegar dos bens materiais e retomar ao que realmente é importante, né? Ele falava, as suas falas eram nesse sentido. Professor, então por que Mas então ele foi para a fogueira? A igreja naquela época perseguia as pessoas que faziam a crítica? Não. Por que ele não foi? Porque em nenhum momento ele zombou ou em nenhum momento ele quis romper com a igreja. Muito pelo contrário, ele aconselhava, mas ele utilizava esses conselhos através de sátiras. Então, em nenhum momento ele foi desrespeitoso com Jesus Cristo, com as lideranças religiosas. Muito pelo contrário, ele tinha um canal muito aberto até com o Papa. Alguns relatos na biografia dele, eu não vou me adentrar muito aqui, ele tinha contato, ele trocava carta com o Papa, ele é uma pessoa respeitada, né, no meio, inclusive. Mas ele utilizava a sátira para fazer as suas críticas e principalmente os conselhos. Tá? Então, pessoal, o que o Erasmo colocava? Vou ler aqui para vocês. A verdadeira sabedoria, que é o objetivo dele? Que a verdadeira sabedoria pertence a Deus, demonstrando que aquilo que os seres humanos valorizam como sabedoria para Deus é loucura. E a loucura de Deus está na valorização dos simples, dos pobres, das crianças, isto é, tudo que parece loucura aos olhos dos homens. Então, o que o Erasmo colocava, né? Gente, lembra quando a gente discutiu sobre no ano passado, sobre o profeta... sobre o profeta gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Não é loucura? Não parecia ser loucura o que aquele homem fazia? Que é falando, né, frases, fazendo ações pequenas de gentileza, entregando flores, né? É um exemplo disso. Muitas vezes o que é loucura para os nossos olhos, a gente vê algumas pessoas fazendo algumas coisas e fala, nossa, o que esse cara está fazendo? Está dando um abraço em alguém, tá falando algo positivo, tá se doando, tá fazendo uma ação de graça, sem lucro nenhum, tá trabalhando de graça, que pra gente é loucura, pra Deus não é. E o que muitas vezes a gente acha que é importantíssimo no nosso mundo, né? Aos olhos de Deus é loucura. Ou um exemplo, por que ganhar tanto dinheiro? Né? Para muitas pessoas, o ganhar dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Aos olhos de Deus, vamos parar para pensar, será que realmente é importante? Será que realmente é essencial? Não estou falando para vocês que é preciso abandonar, que a gente não precisa ganhar dinheiro, estudar, trabalhar, ter um bom trabalho, não é isso. Mas realmente a gente colocar na balança e ter o equilíbrio. O que realmente é importante, tá? Pensem aí, principalmente nesse período de Covid. Vou deixar para vocês como atividade. Escreva um conselho. É conselho, tá, gente? Não é crítica. Então a gente vai. Vocês vão desenvolver, vão realizar um conselho. Vocês podem fazer para o bairro, para a cidade, para os pais, ou
se vocês quiserem fazer para a comunidade escolar, para quem, comunidade Sagrado Coração, então professores, alunos, responsáveis, todo mundo que faz parte dessa nossa comunidade, usando como referência a forma satírica de Erasmo de Roterdã, que falava a verdade com bom humor e sem ofender ninguém. Ou seja, eu vou deixar para vocês lá, vocês vão desenvolver um conselho, não é apenas uma crítica. Então vocês vão fazer um conselho, vão desenvolver um conselho para o seu bairro, para a cidade ou país, usando como referência a forma da sátira, né, que o Erasmo de Roterdã utilizava. Lembrando, sem ofender ninguém, já que nós estamos fazendo um conselho, sem ofender ninguém, tá bom? Mas utiliza do bom senso, do bom senso não, do bom humor, beleza? Pessoal, nossa primeira parte da aula termina por aqui. No segundo momento da aula, eu vou vir com outro personagem que está dentro desse campo de grandes conselheiros, tá? Então a gente se encontra até lá. Beleza? Qualquer dúvida, me manda mensagem, mas a gente tem um segundo encontro ainda hoje. Abraço, beijo a todos.